Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. O Brasil tem a maior rede de saúde pública do mundo e cerca de 70% da população precisa do governo para receber tratamento. Mas para ter acesso a medicamentos, principalmente de alto custo, muitas pessoas são obrigadas a recorrer à justiça. Faz quase 10 anos que Vivian apresentou os primeiros sintomas de uma doença rara. Foi em 2014, eu comecei com muita dor de cabeça e fiquei uns 15 dias com dor de cabeça direto. A dona de casa chegou a ser internada para a investigação do problema, até que veio o diagnóstico. Quando o médico falou que eu tinha esclerose múltipla, eu achei que fosse uma doença de doido, né? Que esclerose, eu tô ficando doida. Esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune capaz de causar sequelas, muitas vezes irreversíveis, se a enfermidade não for tratada rapidamente. Por causa do diagnóstico, Vivian perdeu parte da visão do olho esquerdo e hoje apresenta vários outros sintomas. Tenho incontinência urinária, sinto muita dor nas costas, dor nas pernas, fraqueza. Eu ando daqui ali na esquina, já tenho que me apoiar em alguém ou na bengala. Ela precisou sair da empresa onde trabalhava como assistente administrativo para se tratar. O esposo também pediu demissão para ajudar a mulher. A família então começou a pegar os remédios necessários ao tratamento no SUS. Mas com o tempo, todas as opções lá oferecidas para Vivian apresentaram falha terapêutica. A médica dela então receitou 2 doses anuais de um remédio importado, cujo valor ultrapassa R$ 53 mil por dose. Quando as farmácias de alto custo não têm um determinado remédio, o paciente precisa contratar um advogado para entrar com uma ação explicando toda a situação e muitas vezes em caráter de urgência, porque a liberação do medicamento pode demorar. Só que a doença não espera. E se eu não tomar, tem progressão da doença, né? A médica falou que eu posso perder os movimentos das pernas, ficar cega. A advogada Júlia Guimarães explica que o Estado tem a obrigação de arcar com os custos de medicamentos indisponíveis no Sistema Único de Saúde. Os 3 entes federativos, tanto a União, o Estado como o município, eles são obrigados a dar esse tratamento, esse medicamento. E sendo respaldado em laudos médicos, é muito difícil esse pedido ser negado na justiça. Normalmente, o processo ele tem ele demora, então, via de regra, o juiz ele já dá uma liminar obrigando de imediato o Estado dar esse medicamento ou esse tratamento. Foi o que aconteceu com a Vivian. Ainda assim, foram 5 meses de espera até ela receber a primeira dose do novo medicamento. Mas a demora pode ser muito maior e o paciente ainda pode ter o pedido negado. Se ele for negado em sede liminar, a gente interpõe um recurso que chama agravo de instrumento, que vai para o tribunal, que geralmente é julgado mais rápido. E no recurso você também pode pedir essa liminar, falar, olha, eu tenho uma urgência aqui, eu preciso desse remédio por tais questões, me dá esse remédio e depois a gente discute se é necessário ou não, né? Mas dá para recorrer sim. E segundo a doutora, também é possível entrar com uma ação indenizatória, caso a pessoa arque com os custos do medicamento por meios próprios, por não poder esperar para seguir com o tratamento. O maior bem do ordenamento jurídico, não só do ordenamento jurídico, mas do ordenamento jurídico brasileiro é a vida, né? É o bem jurídico mais protegido. Então não faz sentido a gente alegar que não tem dinheiro ou que o outro tratamento é melhor se o médico está dizendo que aquela pessoa precisa daquele tratamento. A falta de insulina no Sistema Único de Saúde afeta pacientes com diabetes em vários estados do país. Com dificuldades de comprar medicamentos, o governo importou remédios sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A população diabética que depende de tratamento pelo SUS
costuma ter todos os seus medicamentos, desde remédios a agulhas, disponibilizados gratuitamente pelo sistema. Contudo, nas últimas 3 semanas, os pacientes não têm encontrado a insulina de ação rápida no local e têm recorrido a grupos de pessoas com a mesma doença nas redes sociais para conseguir manter o tratamento. Para evitar um desabastecimento nacional, a solução encontrada pelo governo foi abrir uma compra emergencial, quando até mesmo produtos de laboratórios estrangeiros sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária podem ser adquiridos. E foi exatamente o que aconteceu. No último dia 20, o Ministério fechou o acordo para adquirir 1.300.000 tubetes de insulina da chinesa Global X Technology Limited. A compra, porém, é contestada pela Sociedade Brasileira de Diabéticos, que questiona a qualidade da insulina adquirida. A insulina de ação rápida controla o nível de glicose no sangue e deve ser injetada todos os dias, sempre antes das refeições, em pacientes com diabetes. E olha só, o Ministério da Agricultura e Pecuária registrou 2 casos de aves marinhas contaminadas pelo vírus da gripe aviária. Os animais foram resgatados no litoral do Espírito Santo. No momento do resgate, uma das aves estava localizada no município de Marataízes e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória. É a primeira vez que o Brasil apresenta casos de gripe aviária. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, os animais infectados não afetam aves e ovos disponíveis nos supermercados. De acordo com o ministro da Agricultura e Pecuária, a medida busca aumentar a mobilização do setor privado e de todo o serviço veterinário oficial para incrementar a preparação nacional, aumentando a vigilância sobre a gripe aviária. A influenza aviária é considerada uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves silvestres e domésticas. E a Organização Mundial da Saúde declarou o fim de emergência internacional por Mpox, doença antes conhecida como varíola dos macacos. O mais alto nível de alerta da OMS para a Mpox havia sido declarado no final de julho do ano passado, quando um surto atingia mais de 70 países do mundo. Só que agora, um grupo de especialistas do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário constatou que a resposta internacional para conter o surto foi positiva e teve progresso. Nos últimos 3 meses, houve quase 90% menos casos relatados em comparação com os 3 meses anteriores. Além disso, não foram detectadas mudanças na gravidade da doença e nem nos sintomas, que começam com febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, pequenos nódulos, calafrios e exaustão, e evoluem para erupções que começam geralmente no rosto e depois se espalham para outras partes do corpo, principalmente as mãos e os pés. Até agora, foram registrados mais de 87 mil casos e 140 mortes em 111 países. O Brasil registrou quase 11 mil casos da doença e 16 mortes. Mais conscientização e menos violência no trânsito. Essa é a meta da campanha Maio Amarelo, criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e que chega à 10ª edição no Brasil. E aqui em São Paulo, um exemplo de superação da esperança para quem foi vítima de acidentes nas ruas e estradas brasileiras. Eu peguei carona com um desconhecido voltando de uma festa e naquele momento ele bateu o carro contra um poste e ali seria, minha vida se dividiria em 2 vidas praticamente. Eu costumo falar que ali eu sobrevivia e depois eu comecei a viver e tudo depois daquilo ali, a minha história mudou. Para quem passou pela mesma situação que o empresário mineiro Vitor Dourado, a campanha Maio Amarelo é um alento. Tudo o que ele quer é que o trânsito brasileiro deixe de ser tão violento. Todo mundo alcoolizado, um carro com 7 pessoas, todos jovens, existia uma imprudência ali, então foi através disso que decorreu a minha amputação.
O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes nas vias, com a adoção de comportamentos mais seguros ao dirigir e, dessa forma, contribuir para um número inferior de mortes e vítimas graves. O nome tem relação com as placas de sinalização de trânsito, que na cor amarela indicam atenção e precaução. Não só motoristas, mas também ciclistas, pedestres e passageiros são alvos da iniciativa. Aqui no Brasil, o tema deste ano é No Trânsito, Escolha a Vida. A campanha é coordenada pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e conta com o apoio de segmentos da esfera do governo, órgãos e instituições públicos e privados do setor dos transportes. Informações oficiais dos órgãos de trânsito apontam que 77% dos acidentes, somente nos 3 primeiros meses deste ano, poderiam ter sido evitados se os motoristas fossem mais prudentes. Outro dado alarmante é do Ministério da Saúde, que registra anualmente cerca de 40 mil mortes nas ruas e estradas brasileiras. Esses eventos também costumam causar lesões graves ou permanentes que ocasionam comprometimentos na vida dos acidentados, bem como para os familiares e para a sociedade como um todo. Porque, de fato, é um trauma em todos os sentidos, não só físico, mas também um trauma emocional, também um trauma social, né? Muitas vezes, quando você amputa e ganha essa nova configuração, você não quer mais sair de casa e coisas do tipo. Então, a família sofre, o paciente sofre, né? E eu, não diferente, sofri também. Mas apesar de ter sido vítima de um acidente traumático, que além das sequelas físicas poderia deixar marcas psicológicas, Vitor reagiu e passou a ser inspiração para muitos. Ele superou limites e mostrou que é possível, sim, levar uma vida normal. Eu preciso aprender a lidar com isso, eu preciso criar mecanismos para que eu saia disso aqui com algum aprendizado. Então, eu acho que não existiu esse clique, né? Esse clique ele existe até hoje. Então, desde quando eu amputei, né, eu pensava e meditava muito sobre isso, que, poxa, isso não pode ser em vão na minha vida. Às vezes as pessoas vinham pedir uma dica, pessoas acabavam de sofrer um acidente e vinham conversar. Então, mais uma vez eu entendi que, poxa, isso não pode ser em vão, né? Eu tenho que usar dessa história para encurtar o caminho dessas pessoas. Elas não precisam passar por tudo que eu passei. Então, eu acredito que ali 18 anos, mais ou menos, foi onde eu comecei a entender que aquilo ali poderia se tornar um propósito para a minha vida. E falando agora sobre economia, o setor de serviços avançou 0,9% em março, na comparação com o mês anterior, e fechou o primeiro trimestre com alta de 5,8% frente a igual período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Na comparação com fevereiro do ano passado, o setor apresentou expansão de 5,4%, a 24ª taxa positiva consecutiva. No acumulado do primeiro bimestre de 2023, houve elevação de 5,7% na comparação com o mesmo período de 2022. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 7,8%. De acordo com a pesquisa do IBGE, o ritmo dos serviços no país continua sendo guiado pelos desempenhos de tecnologia da informação e do setor de transportes. O estudo acrescenta que os segmentos mais dinâmicos permanecem com bom desempenho ao mesmo tempo em que os mais afetados pela pandemia, principalmente os que têm atividades presenciais, já superaram o longo distanciamento que tinham no período pré-pandemia. Em fevereiro, houve uma recuperação de parte da perda verificada em janeiro. A configuração do setor de serviços, portanto, não se altera nos primeiros 2 meses de 2023, segundo a análise do Instituto. O número de golpes e fraudes associados ao Pix tem crescido no país com a popularização do sistema de pagamentos instantâneos. Um levantamento recente indicou que o Brasil é o segundo país que mais realiza transações em tempo real do mundo. Só em 2022 foram registradas 29 bilhões e 200 milhões de transações no país, o equivalente a 15% do total registrado no mundo. Segundo os especialistas, entre as maiores dificuldades encontradas,
bloquear as transações ou reaver o dinheiro estão entre as que mais causam transtornos às vítimas. E essa dificuldade acontece porque, uma vez que os recursos caem na conta do criminoso, eles são rapidamente repassados e divididos em diversas outras contas, o que acaba impossibilitando que os bancos rastreiem o caminho do dinheiro. Sair da favela, morar em um bairro nobre e ganhar o primeiro R$ 1 milhão pode parecer um sonho, mas que se tornou realidade para um jovem de São Paulo. Ele escapou da pobreza ao apostar em investimentos e criou um projeto inovador. Este jovem de 28 anos, conhecido como um favelado investidor, é um dos bem-sucedidos influenciadores de finanças que se multiplicam nas redes sociais do Brasil. Uma tendência que vem aproximando a educação financeira, inclusive das pessoas de menor renda. Murilo Duarte conta na sua antiga casa em uma favela na periferia oeste de São Paulo, que começou a investir por curiosidade. A minha decisão de mudar de vida, financeiramente falando, foi muito mais sobre uma curiosidade, porque eu sempre via assim, em filmes, jornais, de que, fulano investiu milhões de reais. Então eu já associava, investimento, o cara é muito rico, então eu tenho que investir para ser rico, vou fazer essa associação. Formado em contabilidade, com seus ganhos como aprendiz em um cartório, o influenciador cofundou uma empresa de treinamento financeiro em 2019, que já tem 12 funcionários, cursos e patrocinadores. Murilo motiva as pessoas a transformar suas vidas com seu próprio exemplo. Ele saiu da favela Jardim João 23 e foi morar em um bairro nobre, ganhando seu primeiro R$ 1 milhão em 2021. Educadores financeiros explodiram durante o confinamento da pandemia, quando a taxa de juros estava em 2% e os investidores buscavam maior rentabilidade em outros investimentos. De acordo com um relatório da Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, o universo dos finfluenciadores, que também inclui analistas e traders, contava no fim de 2022 com cerca de 1.250 perfis e 165 milhões de seguidores. E veja a seguir: consumo de produtos com impacto positivo ao meio ambiente vem crescendo no Brasil. E ainda, Brasil amplia o uso de energias eólica e solar e reduz índice de combustíveis fósseis. Nós voltamos em instantes. Até já! O consumo de produtos com impacto positivo ao meio ambiente vem crescendo no Brasil. Um estudo divulgado na APAS Show 2023, maior feira de alimentos e bebidas da América Latina, mostra que consumidores valorizam a preservação do meio ambiente na hora de fazer as compras. Sustentabilidade. Esse é o conceito que tem feito a cabeça dos consumidores, segundo pesquisa encomendada pela Associação Paulista de Supermercados. O estudo divulgado na APAS Show em São Paulo mostra que 95% dos brasileiros dão prioridade para produtos e serviços de empresas que investem em práticas sustentáveis. Inclusive, 64% dos entrevistados disseram que já deixaram de consumir uma marca ou de frequentar um estabelecimento depois de saber que a empresa ou seus funcionários não tiveram um comportamento ético. Então, há inúmeras iniciativas da indústria em seus produtos, trazendo isso aqui para a APAS Show para mostrar para os supermercadistas que compram esses produtos de que o poder funcional do produto vai além. Vai nessa área da ética também, de como é feito ele, de qual é a origem do produto, se há crianças trabalhando para a produção daquele produto. Então, é um todo. As atitudes que a empresa tem com os seus funcionários e com os seus consumidores. O estudo também destaca a transformação nos hábitos alimentares da população do país. Hoje, 53% procuram manter uma alimentação saudável em boa parte das refeições. Isso já vinha acontecendo, foi acelerado após a pandemia, por conta de que as pessoas, passando a pandemia, saíram das suas casas
e querem viver mais a vida. De olho nessas mudanças, o setor supermercadista tem ampliado a oferta de produtos chamados FLV, frutas, legumes e verduras. Por isso, a APAShow esse ano trouxe um setor exclusivo, totalmente dedicado a esse tema. A diretora de marketing desta importadora de frutas garante que nos últimos anos o interesse dos brasileiros por esses produtos aumentou bastante. Nós trazemos frutas hoje de mais de 24 países, são mais de 80 fornecedores ao redor do mundo, incluindo a Marlene, que é um fornecedor de maçãs da Itália, fica na região de sul de Tirol, e eles têm diversas variedades de maçã, incluindo a maçã Yellow, que é a maçã amarela, que está fazendo um super sucesso. A gente está sempre realizando ações em supermercados de degustação e o pessoal adora, o pessoal curte muito as tâmaras, as maçãs, então tem crescido muito a importação desse tipo de produto, sim. Além dos alimentos naturais, 15% dos entrevistados da pesquisa da APAS disseram ainda que preferem os orgânicos, veganos, proteicos, produtos que se concentram em empórios e academias. Mas, segundo a Associação Paulista de Supermercados, o setor também tem se movimentado para atender essa demanda. Os grandes conseguem já fazer isso, tem uma área especializada para desenvolvimento disso, estão acompanhando essa evolução. E o papel da APAShow é trazer isso para uma gama de supermercadistas maior, porque o consumidor que ele atende está buscando isso. Um missionário fez um relato impressionante sobre as condições de vida na Coreia do Norte, país que proíbe a prática do cristianismo e que mantém entre 50 e 70 mil cristãos presos em campos de trabalhos forçados. Ele esteve no Brasil para compartilhar a experiência que passou nas circunstâncias em que foi preso e para celebrar os 45 anos da missão Portas Abertas no país, que atua no apoio aos perseguidos em todo o mundo. Timothy Cho conseguiu sobreviver à perseguição, às prisões e aos maus tratos. O missionário norte-coreano nos contou sua história. To survive during my 4th imprisonment in Shanghai. Então, quando ele ouviu sobre aquela fé, por mais que ele nunca tivesse ouvido falar sobre aquilo, foi como uma corda de esperança em que ele pôde se agarrar para poder sair. Since then I have learned this. Suffering does not destroy faith. Então, com tudo isso, ele aprendeu que o sofrimento ele não destrói a fé. It refines. Mas ele só refina. Timothy foi abandonado pelos pais durante a década de 1990, em um período de fome extrema na Coreia do Norte. Ele foi impedido de frequentar a escola e, com isso, foi morar na rua. Aos 17 anos, Timothy fugiu para a China pela primeira vez, mas foi capturado e deportado para o país natal. Após o seu retorno, ele foi preso e torturado. O cristianismo é visto como uma ameaça ao regime político local. Because I wanted to survive. I want to see the different world. Ele orou muitas vezes porque ele queria sobreviver, ele queria viver nesse mundo diferente do que ele vivia. And it was faith, simply put my faith in that someone's name called God, and I really intensely prayed many times a day. Então ele colocou ali essa esperança, essa fé naquele nome que tinham dado para ele, de Deus, que ele não sabia quem era, e começou a orar constantemente por isso. Entre idas e vindas entre China e Coreia do Norte, Timothy foi preso 5 vezes, até que anos depois conseguiu fugir para o Reino Unido, onde vive até hoje. Na Europa, Timothy conseguiu estudar e se tornou mestre em relações internacionais. Lá ele pratica a fé livremente e chama a atenção do mundo para as violações dos direitos humanos dos cristãos perseguidos na Coreia do Norte. Para se ter ideia, Timothy nasceu em um vilarejo a cerca de 200 quilômetros de um campo de concentração, chamado de Inferno na Terra. If we don't have this hope, we cannot keep going. Nós não temos essa esperança, a gente não consegue continuar. Imagine in the darkest prison, but that's the same hope even we are today talking about. Essa é a mesma esperança de quando eu estava preso naquela prisão e é a mesma esperança que a gente pode ter acesso hoje. Há mais de 20 anos, o país asiático está no primeiro lugar da lista mundial da perseguição.
documento da missão Portas Abertas, que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Se descobertos pelas autoridades da Coreia do Norte, os crentes são enviados para campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos, submetidos a condições cruéis ou são mortos no local. A família deles tem o mesmo destino. É quase impossível para os cristãos se reunirem. Ter uma Bíblia é um crime sério e o ato é severamente punido. Um relatório publicado em 2022 pela Associação Internacional de Advogados e o Comitê de Direitos Humanos do país disse que os cristãos são expostos à tortura nas prisões. Assim como a Igreja Internacional da Graça de Deus, que realiza o trabalho missionário de levar a palavra do Senhor a diversos países ao redor do mundo, a missão Portas Abertas dá amparo a milhões de cristãos perseguidos em dezenas de nações, levando esperança e fé. Segundo a Portas Abertas, atualmente mais de 360 milhões de cristãos no mundo são perseguidos por causa da fé em Jesus. Ou seja, a cada 7 seguidores de Cristo no planeta, 1 é perseguido. Nos últimos anos, a violência aumentou em regiões específicas, como no continente africano, além do monitoramento por meio da tecnologia, casos da China e da Índia. Os dados da Lista Mundial de Perseguição 2023 foram coletados em pouco mais de um ano, entre outubro de 2021 a novembro de 2022. A missão Portas Abertas, que tem mais de 65 anos de fundação, trabalha com distribuição de Bíblias e material religioso, ajuda socioeconômica e apoio ao cristão em situação de risco e perseguição. No Brasil, a entidade acabou de completar 45 anos de atuação. Os nossos desafios consistem em combater os maus tratos que os cristãos sofrem. Os meninos que são aliciados, as meninas que são dadas como esposa, meninas que são sequestradas. Então, hoje, o nosso maior desafio é socorrer os nossos irmãos. E esse contexto ele é muito diversificado, porque a perseguição é um mal contra o cristão. Mas como ela acontece? Então, em cada país você tem um cenário diferente. E o que a gente vê para o futuro? A perseguição está crescendo significativamente, ganhando mais território e aumentando em número. Então, Jesus já sinalizou isso. A perseguição vai aumentar, a perseguição vai crescer e isso faz parte do contexto dos fins dos tempos. Então, olhando para o futuro, a gente vê mais trabalho pela frente. A capacidade de leitura de alunos do 4º ano do ensino fundamental de 57 países foi avaliada em um estudo internacional de progresso em leitura. Os resultados foram divulgados e marcam a estreia brasileira na avaliação existente desde 2001. No exame Pearce, que mede habilidades de leitura de alunos de 9 a 10 anos de idade do 4º ano do ensino fundamental, o país está bem abaixo da média, com 419 pontos, atrás de países pobres como o Azerbaijão e o Uzbequistão. Os dados individuais são preocupantes porque 38% dos estudantes brasileiros não dominavam as habilidades mais básicas de leitura e só 13% foram considerados proficientes. Já os melhores desempenhos foram registrados em Singapura, Hong Kong, Rússia, Inglaterra e Finlândia. O teste avalia a capacidade das crianças compreenderem textos, estabelecerem conexões entre as informações lidas e desenvolverem um senso crítico a respeito de um conteúdo. A prova é aplicada nas redes pública e privada, com questões dissertativas e mais complexas do que as usadas nos exames nacionais de leitura, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. E termina hoje a Semana Nacional de Museus, que é celebrada com programação especial e eventos gratuitos em todo o país. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Durante o lançamento, foi o momento de participar de uma palestra sobre uma ação mundial de retorno de bens históricos e culturais para os países de origem. O Brasil é um deles. Só no Brasil, por exemplo, a gente tem quase 4.000 instituições museológicas e a gente sabe que tem muita coisa que está fora do país. Conhecer o passado para projetar o futuro. Aprender com erros e acertos. Essa é apenas uma das vertentes que você encontra dentro de um museu. E nessa 21ª edição da Semana Nacional dos Museus, a temática é
museus, sustentabilidade e bem-estar. E pede para essa atenção mais específica no trabalho, no desenvolvimento de ações, e das discussões que envolvem, como que os museus podem estar trabalhando, colaborando para essa questão do próprio meio ambiente. São diversos museus que participam. Museus municipais, como é o caso do Marco aqui, ou do Museu Domadora Ana Luísa, lá em Maracaju, por exemplo, ou museus federais, como é o caso do Museu de Arqueologia, que nós estamos, Museu de Arqueologia da UFMS, museus universitários, como esse próprio MUARC e o Museu das Culturas Dom Bosco, museus ligados a outras instituições ou mesmo privados, como a Casa Quintal Manuel de Barros, que foi recentemente inaugurada, o MUAL, que é o Museu de Arte Urbana. Então, essas instituições elas ganham essa visibilidade. A semana segue até dia 21 de maio e cada museu vai ter uma programação especial. São espaços que estão em Campo Grande, Bataguaçu, Bonito, Corumbá, Costa Rica e Maracaju. Um deles é este. Você sabia que existe um Museu da Medicina em Campo Grande? Pois é, ele fica na Rua da Liberdade, 512. Aqui é possível encontrar esta sala, que representa um consultório antigo de ginecologia e obstetrícia, com equipamentos do meio do século XX. Há ainda uma biblioteca com obras que remetem a décadas atrás. Neste espaço estão os equipamentos usados por médicos bem antes da evolução tecnológica. Eles ainda estão sendo catalogados, mas é possível conhecer equipamentos de aferir pressão e estetoscópios, além das maletas daqueles médicos de antigamente, que iam de casa em casa. Em primeiro lugar, guardar a nossa memória, No caso, a memória da medicina de Mato Grosso do Sul, que eu acho que é uma coisa muito importante, que muita gente não valoriza o que aconteceu no passado. E no mês em que se comemora o Dia Internacional da Enfermagem, vamos mostrar a história de uma profissional que leva amor, carinho e cuidado para os pacientes através da música. Oi, eu sou Nayara, tenho 35 anos, sou enfermeira de formação desde o ano de 2007. E tenho também como um grande amor aí a música, então atrelando junto à enfermagem a parte musical, que é um privilégio muito grande. Nascida em São Bernardo do Campo, ABC paulista, Nayara Kedman começou a fazer apresentações no hospital onde trabalha para motivar, alegrar e melhorar a autoestima dos colegas de trabalho, pacientes e seus familiares durante a pandemia de Covid-19. No dia a dia dos estabelecimentos de saúde, essa realidade é comum a milhões de trabalhadores da área em todo o Brasil. Segundo o Conselho Regional de Enfermagem, COREM-SP, já são cerca de 2.800.000 profissionais do segmento, 600.000 somente no estado de São Paulo. Neste número também estão contabilizados os técnicos e auxiliares de enfermagem. A categoria ganhou protagonismo no combate ao coronavírus e agora luta por mais reconhecimento. Além do necessário conhecimento técnico para o exercício da função, o período de emergência sanitária global revelou um lado mais humano da atividade. Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem estiveram na linha de frente das unidades de terapia intensiva, lideraram equipes de saúde, além de dispensar carinho e cuidado no tratamento de pacientes dos mais variados níveis de complexidade. No trabalho da Nayara, a alegria, a música e a fé também são remédios para curar doenças e dar esperança a pacientes e familiares. A enfermeira conta emocionada algumas de suas experiências profissionais que marcaram a sua vida e a das pessoas que foram tocadas por ela. E eu tive uma experiência muito marcante de atender um paciente pediátrico, porque essa é a minha especialização. Era uma criança menor de 1 ano, primeira filha de um casal. Ela internou por um diagnóstico respiratório e a criança foi evoluindo com uma certa gravidade e nós perdemos esse paciente. Infelizmente, ela evoluiu a óbito. E a gente se apega à família, porque o paciente às vezes fica muito tempo internado. E essa família, mesmo mediante a perda, do filho, ela voltou ao hospital para agradecer à equipe pelo atendimento prestado. Pela assistência prestada e pela fé, a enfermeira também presenciou milagres. Eu acredito em Deus e eu sei que Ele vai intervir ao nosso favor. E vivenciar um paciente já entubado, em condições de complexidade, falência múltipla de órgãos, com uso de drogas vasoativas para manter a vida,
E você vê a família se despedindo, o médico comunicando a instabilidade do paciente, a probabilidade desse óbito, e uma família ter fé. A dedicação e o talento de Nayara vão muito além da profissão. O amor pelos pacientes e pela arte foi reconhecido pelo Corém de São Paulo. E ela faz parte da campanha publicitária do Dia da Enfermagem deste ano. A enfermagem é a força da saúde, é nossa maior virtude. É luta e dedicação. Nós somos muitos, sempre na linha de frente, tratando bem da nossa gente, gigantes nessa profissão. A enfermeira cantora fala o que representa a missão desses profissionais. Bom, a enfermagem, ela me permite alcançar as vidas, né? Então a minha missão é essa, além de tocá-las, de prestar uma assistência livre de danos, de oferecer o meu melhor enquanto profissional, poder tocá-las e prestar um serviço, um atendimento humanizado, onde ela se sinta acolhida, que eu tenho um propósito aqui na Terra. E eu falo, Deus, que a minha voz seja capaz de tocar as pessoas, né? Que através da minha voz o Senhor possa curar, o Senhor possa transformar. Eu acredito muito nisso. E essa força pode ser ainda mais potente quando se valoriza o trabalho da gente. É a enfermagem unida numa só canção. A crescente produção de energias eólica e solar no Brasil permitiu ao país reduzir em fevereiro o uso de combustíveis fósseis para gerar eletricidade ao menor nível em uma década, de acordo com um estudo divulgado. No primeiro trimestre do ano, as fontes poluentes geraram 5,4% da energia elétrica, contra 10% no mesmo período de 2022. Como resultado, as emissões de CO2 do setor caíram 29% no mesmo período, apesar do aumento na geração de energia elétrica. Os parques eólicos e solares, que representam apenas entre 12% e 3%, respectivamente, da matriz energética do Brasil, tornaram possível a redução das fontes poluentes. O país tem uma enorme rede hidrelétrica. As boas condições dos reservatórios, graças às fortes chuvas, ajudam a manter as fontes fósseis sob controle. Com 63% da matriz energética, a rede hidrelétrica continua sendo a espinha dorsal do sistema. Na última década, no entanto, as hidrelétricas perderam desempenho, caindo de 59% em 2011 para 38% em 2021, e não aumentaram a geração de energia elétrica, enquanto a demanda continuou crescendo. Do outro lado, a geração de energia por turbinas eólicas aumentou 36% desde 2011 e a solar, 26%. Combinadas, as duas foram responsáveis por 73% do crescimento da demanda desde então. O Brasil, que assumirá a presidência do G20 em 2024, tem o maior percentual de energia elétrica limpa do grupo. Em 2022, o país gerou 89% de sua energia elétrica de fontes limpas. A participação dos combustíveis fósseis atingiu 11%, principalmente gás. Para lembrar as histórias gloriosas do rei do futebol, Pelé, foi inaugurado na última semana um memorial que está aberto para visitação do público em Santos, no litoral paulista. Os ingressos podem ser reservados pela internet. E o melhor, os fãs podem conferir de graça imagens, camisas e estátuas do atleta do século. No espaço de 200 metros quadrados, o público poderá ver uma simulação da torcida do Santos nas paredes. O túmulo dourado carrega imagens de momentos marcantes da carreira do eterno rei do futebol. Há ainda 2 estátuas em tamanho real de Pelé e as camisas que vestiu ao longo da carreira: Santos, New York Cosmos e Seleção Brasileira. Fui o primeiro a pisar nessa linda responsabilidade e essa homenagem que se presta hoje ao rei, esse mausoléu fantástico, mas o que mais me emocionou foi ele estar em volta dessas fotografias, povo brasileiro o abraçando, porque Pelé é eterno. O espaço fica no Memorial Necrópole Ecumênica de Santos, o cemitério vertical mais alto do mundo, segundo o Guinness, o livro dos recordes. Vamos encontrar um espaço super personalizado, feito com muito carinho, são 200 metros quadrados, tem estátuas de tamanho real feitas em latão do rei,
tem na sepultura réplicas da taça Jules Rimet, painéis com gols feitos pelo rei e também o famoso soco no ar. Nas paredes, a torcida do Santos, o piso em gramado sintético imitando um campo de futebol. A expectativa é que o local, a menos de 1 quilômetro da Vila Belmiro, se torne um ponto turístico em Santos. A entrada é gratuita e os interessados devem reservar o ingresso na internet. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!